Bíblia interessante. Caso número 4. O homem mais forte de todos os tempos. Não é novamente o homem mais rápido que você viu no caso anterior. Nesse caso é o homem mais forte, mas eu estou dando aqui a pista que você viu no vídeo, no caso anterior, da procedência da força deste homem. Já sabe, já imagina quem seja? Vamos ver se é ele mesmo. Vamos aos textos bíblicos que vai nos mostrar e em seguida vamos comentar a respeito. Assista o vídeo até o final e você saberá. Que tal um pouco de infusão? A minha é de menta com gengibre. Você gosta? Ok, paz e graça, e vamos para a leitura bíblica que vai mostrar o texto supra, onde nós vamos descobrir sobre o homem mais forte de todos os tempos. Vamos lá? O texto bíblico que nos vai falar sobre isso está aqui em Livro de Juízes, no capítulo 16. Capítulo 15, a partir do capítulo 15, 14, 15 já diz, mas o capítulo 16 é o texto em apreço para esse momento. E vamos ver como fala o que temos aqui para verificar. Capítulo 16, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Vamos lá? Assim diz a palavra do Senhor. Certa vez, Sansão foi à cidade de Gaza. Ainda era somente uma cidade na época. Hoje é quase um país. Lá conheceu uma prostituta. Preste atenção. O homem de Deus, Sansão, o juiz Sansão, novamente se envolvendo com mulheres. Primeiro casou-se com uma filisteia, contrariando flagrantemente a ordem de Deus de não se envolver com mulheres estrangeiras. E agora estava aqui buscando uma prostituta. Passou a noite com ela, então comentou-se na cidade: eis que Sansão veio para cá. Fizeram rondas e vigiaram a noite toda a porta, ou seja, a entrada de Gaza. Não se moveram durante toda a noite e descansaram argumentando: esperemos até o romper do dia e então o mataremos. Sansão, porém, permaneceu deitado somente até o meio da noite. E então levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os dois batentes e os arrancou com trancas e tudo. Pôs toda a peça sobre os ombros e carregou para o alto da colina que está em frente da cidade de Hebrom. Bom, até aqui é suficiente. Veja, você sabe, tem uma noção dessas distâncias, Gaza até Hebrom? Eu não tenho muitos dados aproximados, mas vamos dizer que seja 10 quilômetros, porque se você olhar, prestar atenção no mapa, de Gaza a Hebrom, é uma considerável distância. É mais ou menos a distância de Gaza para Jerusalém. Um pouquinho menos, porque passa por Eglon e Laquis, e ainda a cidade de Debir. Ficava na divisão entre a tribo de Judá e a tribo de Simeão. Mas vamos à história. Então, o que acontece? A gente já viu que, se você leu toda a história de Sansão, você já viu que ele matou um leão com as mãos. Não existe isso no nosso mundo atual. Não há ninguém capaz de fazer isso. E no fim da sua vida, ele derrubou os pilares do templo. Então essa força de Sansão não veio de vitamina física, não veio de treinamento, de musculação. A palavra diz desde sempre: e o Espírito do Senhor se moveu sobre Sansão. A força de Deus veio sobre ele. Então o segredo do homem mais forte de todos os tempos era o Espírito Santo se movendo sobre ele. Ainda ele agindo pecaminosamente muitas vezes, porque Deus atua em quem quer
e como quer que seja. Muitas vezes esperamos, não, mas será é preciso? Como é que Deus vai fazer? Deus faz. Deus não depende de nós. Ele quer que nos consagremos para nos usar da maneira melhor possível. Mas se não fizermos e Deus tiver que me usar assim mesmo, Ele vai. Então você viu aí o homem mais forte de todos os tempos, Shimshon, aportuguesado como Sansão. Que o Senhor te abençoe e prossiga no comentário bíblico. Amém. É isso que você viu. A Bíblia interessante de hoje vai falar sobre o homem mais forte de todos os tempos. Por que de todos os tempos? Eu acredito que, humanamente falando, não haverá mais outra pessoa com a mesma força física que Sansão teve. Por quê? Primeiro, a força física que Sansão exerceu, o juiz Sansão exerceu, tinha aqui na terra, não era prática de fisiculturismo, musculação, calistenia, hipertrofia. Ele não estava tomando whey, ele não estava tomando bomba ou qualquer coisa, artifícios humanos. A Bíblia nos mostra que a força que Sansão tinha vinha do alto, como também o do homem mais rápido do mundo que você viu no caso anterior. Por quê? Porque Sansão era um nazireu de Deus, desde o ventre. Ele foi escolhido para ser um nazireu. E Deus lhe disse à sua mãe, não deve passar navalha sobre a cabeça dele, não deve comer alimentos fortes, não deve tocar em cadáver, deve viver uma vida assim, assim, assim. E o que acontece? Realmente, Sansão tornou-se o homem mais forte de todos os tempos. Você quer saber mais ou menos o nível de força que ele tinha? Não havia dinamômetro para medir os quilograma-forças que ele levantava. Mas podemos fazer uma estimativa aproximada. Quanto pesa um portão de garagem? Se esse portão for de alumínio, aqui na frente de casa temos um portão assim, eu imagino que ele seja mais de 50 quilos. É um portão grande de garagem, acesso de veículos. Se esse portão fosse de ferro ou de bronze, iria ser bem mais pesado. A Bíblia nos fala que Sansão foi para a região de Gaza. Gaza, lembra alguma coisa você? Filisteus, Gaza. Palestinos, Gaza. Mas voltando à história. Sansão arrancou o portão que dava acesso a Gaza e carregou nas costas. Você pensa que era um portão de garagem e de alumínio? Usava-se o ferro e o bronze nos tempos bíblicos. Não havia as ligas de alumínio de hoje. Isso foi bem depois. Metais pesadíssimos. E não era um portão de garagem, era um portão que dava acesso pelas muralhas para entrar a cidade. Lembra-se que naquele tempo eram as cidades-estado? Cidade-estados. Então, assim como Jericó, todas as cidades naquele tempo tinham o seu rei e havia uma muralha que cercava. E o acesso, a entrada tinha que ser por um portão. E o portão de Gaza foi arrancado por Sansão e ele o carregou nas costas. Se um portão gigantesco, imenso, que tem que ser aberto por cavalos ou por vários homens abrindo, vários homens puxando com correntes, esse portão deveria pesar toneladas. Eu imagino que um halterofilista levante 200 quilos, 300, não sei se mais ou menos que isso, aproximadamente. Mas um portão de toneladas Sansão levantou nas costas. Sansão não praticava fisiculturismo, a Bíblia não fala isso. Diz que a força vinha de Deus, vinha do Espírito Santo, que naquele tempo era chamado somente de Espírito do Senhor. Então, Sansão, que era tão forte fisicamente enquanto o Espírito do Senhor estava com ele, foi fraco espiritualmente, não vigiou, não teve atenção por sua vida, vindo a desobedecer a Deus. Tocou no cadáver do leão, o nazireu não deveria fazer isso, mentiu para os seus pais, e lá na frente mais ele
ele traiu Deus, dando a resposta para Dalila a respeito da sua força, entregou ao inimigo a chave do seu sucesso. Indiretamente, né? Indiretamente. Porque a força de Sansão não estava no cabelo, estava em ele ser nazireu. Agora, o que ocorre? O que devemos aprender com isso? Cuidado, atenção. A nossa força espiritual vem de Deus. Não nos descuidemos e não deixemos que as coisas e as distrações nos tirem deste foco, desta verdade. Você sabia disso? Sansão, o homem mais forte de todos os tempos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.